Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Muito bom dia a todos os presentes aqui na Cidade do México, Distrito Federal, México, aqui na Praça de Touros. E a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países e os que estarão escutando e vendo e lendo este estudo bíblico do dia de hoje, domingo 23 de março deste ano 2025, o qual temos como tema um sinal que não pode passar despercebido. Buscamos em nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 1 em diante, onde nos diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e vi dois outros, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Ele escreve Apocalipse 7, versículo 2 e 10, do 1 ao 11. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de tempos e metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E desenha uma estrela de Davi e escreve Apocalipse 10. E também Apocalipse 4 e várias escrituras. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e possa a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega a 1335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás e então no fim dos dias levantarás para receber a tua herança. Um sinal que não pode passar despercebido. Este tema que vamos estar vendo depois foi pregado pelo Dr. William Souto Santiago, foi gravado e foi em 3 de março de 2012 em Cayey, Porto Rico. Podem sentar, queiram ter a bondade. O sinal maior, o maior sinal que Deus enviou no meio da raça humana nesta terra é um profeta. O reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor,
nos diz na página 117 dessa mensagem que há um extrato neste livro de citações, parágrafo 1036, da mensagem O Super Sinal, nos diz: o sinal principal de Deus é um profeta. Agora vou falar uns minutos sobre isso. Eles são a palavra de Deus manifestada para essa era. E essa é a razão que o sinal principal de Deus é um profeta. Ele nunca enviou um juízo sobre a terra sem enviar antes um profeta, o qual nos diz no livro do profeta Amós, no capítulo 3, versículo 6 em diante: tocará a trombeta na cidade e não se alvoroçará o povo, haverá algum mal na cidade, o qual o Senhor não tenha feito? Pois não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os profetas. E desenha uma estrela de Davi aí à direita. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? E aí escreve Apocalipse 10, do 8 a 11, e várias escrituras, e 11, versículo 3, que são os ministérios de Moisés e de Elias. Na mensagem, as obras do sétimo selo, que foi pregada pelo Dr. William Souto Santiago, em segunda-feira, 4 de maio de 1998, em Catemaco, Veracruz, México. O Dr. William Souto Santiago, mensageiro enviado por Deus neste tempo final, para falar à sua igreja noiva desse filho prometido que nasceria, esse filho palavra, assim como falou a Virgem Maria 2000 anos atrás, falou que nela e dela nasceria esse filho, o qual é herdeiro ao trono de Davi. O reverendo William Branham nos falou que assim como ele tocou a trombeta em sua primeira vinda anunciando a vinda desse filho prometido, em sua segunda vinda o arcanjo Gabriel anunciaria, tocaria a trombeta, anunciaria a segunda vinda de Cristo. Isso encontramos no livro de citações, uma porção, a qual é da mensagem A Crença de Maria, na página 33, parágrafo 282, diz: e em pé ali estava um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é um mensageiro aos judeus. Recordem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia o disse assim, e escreve: Gabriel é igual, anuncia a segunda vinda de Cristo. Anunciou na primeira vinda de Cristo e neste tempo final anunciou a igreja noiva. Ele anunciou a segunda vinda de Cristo. Esse ministério já se cumpriu, como se cumpriu também o ministério do precursor 2000 anos atrás, na pessoa de João Batista, o qual o Espírito Santo esteve operando o ministério de Elias em sua terceira manifestação. E, assim como houve um precursor, um mensageiro, falando a Maria lá, que é a Maria espiritual aqui, e também houve um precursado neste tempo final, também correria paralelo à primeira vinda do Senhor.
houve um precursor. Para todos os que desejam recebê-lo, o reverendo William Marion Branham foi o precursor da segunda vinda do Senhor. O ministério que o Espírito Santo esteve operando no reverendo William Branham foi o ministério de Elias, em sua quarta manifestação. E veio, deu sua mensagem, precursou a segunda vinda do Senhor, e ele disse: talvez eu não farei, ou seja, ele mesmo pessoalmente, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. E temos sua mensagem gravada e também escrita. Qual é a plataforma? O fundamento do precursado. Em cima dessa mensagem é que está a plataforma do precursado. E também já veio a igreja a noiva, a Maria espiritual, o arcanjo Gabriel. Esse mensageiro anunciando a segunda vinda do Senhor. E veio, a anunciou, a precursou e se foi. E temos também sua mensagem gravada e escrita. Hoje, essa palavra, que foi trazida por esses dois grandes homens, varões de Deus, está no meio do povo, em vida, vivificada essa palavra. Foi trazida a vida ao cumprimento hoje. O povo mexicano está vendo aqui essa palavra sendo materializada, sendo cumprida. Por isso, ele, em todo momento que ele desejar dizer hoje, se cumpriu essa palavra do precursor, essa palavra do arcanjo Gabriel, esse ministério de arcanjo no Dr. William Souto Santiago. Hoje se cumpriu essa palavra, essa escritura, diante de vossos olhos. Agora vejam, nessa mensagem que ele nos deixou, inspirada e trazida pelo Espírito Santo, o qual, em todo o tempo e em toda a era, Deus usa um mensageiro, porque são seus embaixadores, para Deus poder falar ao povo, assim como aconteceu no tempo da liberação do povo hebreu lá no Egito. Deus podia libertar o povo como ele desejasse, com qualquer coisa que ele desejasse, mas não encontrou uma melhor do que o homem. E foi um homem quem libertou o povo hebreu do Egito. E foi um homem que os introduziu à terra prometida que tinha prometido. Vejam, Deus usa sempre seus instrumentos, seres humanos. Somos seus agentes nessa terra. Seus representantes, seus porta-vozes. Agora, nessa mensagem ele nos diz: as obras que estarão sendo feitas pelo seu instrumento, onde estará o sétimo selo, o estarão identificando como véu de carne, onde o sétimo selo, o anjo que era diferente aos demais, estará manifestado nesse último dia, porque estará fazendo as coisas que ele prometeu que faria neste último dia, cada uma a seu devido momento. Ou seja, que não podem apressar, ou apressar, não, que queremos ver isto. Talvez isso que querem alguns ver é o que está para o final. E querem ver o último final sem ver o primeiro. Não. Que eu quero ver os grandes milagres, quero ver os grandes milagres físicos. Agora vejam, disso nos falou o reverendo William Branham, na página 69 da mensagem. A palavra falada é a semente original. E nos diz ali, página 69 diz, como eu disse em Mateus 24, dois espíritos muito parecidos enganarão, se for possível, os escolhidos. Como você pode contar a eles? Dê a eles o teste, a prova da palavra. Como você pode saber isso? Fale a palavra. Veja o que eles dizem sobre ela. Se eles não creem na palavra, é porque não tem um germe semente neles. Eles são do maligno e enganam você, como a primeira noiva foi enganada.
Então a segunda noiva foi enganada. Eles são enganadores da terceira noiva por tornar a palavra híbrida ou tentarem fazê-la. Escreve a terceira noiva. E os que pervertem, e também escreve à esquerda a noiva, Eva, a noiva, ontem, a noiva hoje. Deus nunca colocou sinais na frente da sua palavra, antes da sua palavra, e desenhou uma estrela de Davi à esquerda. Amém. E isso é terrível. Deus nunca colocou sinais antes da sua palavra. Elas foram acrescentadas como prova da palavra, mas a palavra vem primeiro. Para provar isso, Elias disse à mulher: faça um bolo para mim, uma torta para mim primeiro, e então observe o milagre acontecer. Venha primeiro a palavra, e então observe o milagre. Vejam, vocês estão aqui, vendo primeiro a palavra. Tem que cair primeiro a palavra nessa boa terra, para que ao redor dessa palavra produza tudo aquilo para o qual essa palavra foi enviada. Quer seja cura espiritual, que é o mais importante, ou cura física. Porque não há nada impossível para Deus. Somente crê. Para aquele que crê, tudo é possível. Venha a palavra primeiro, e então vigie milagre. E escreve a palavra, depois vem o milagre. O que o Espírito Santo energiza é a própria semente, a palavra. A própria semente e palavra. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William: espere a que chegue o aperto. Sente-se por outro lugar se é que quer ver o que vai antes desse tempo, ou seja, do ensinamento da pregação do Evangelho do Reino. Mas lhe convém ver o que é primeiro, porque o que é primeiro o prepara para o que vem depois, porque quando chegar essa manifestação plena de grandes maravilhas e milagres físicos, Deus já terá feito grandes maravilhas e milagres espirituais, e lhes terá aberto os olhos aos filhos e filhas de Deus, aos escolhidos. Na página 28 do livro de citações, parágrafo 240, nos diz: eu creio que a igreja do Deus vivente verá uma coisa maior do que esta. Está se preparando para entrar nisso agora, vê? Porque eles creram. Os que o rejeitaram por causa das barreiras denominacionais, eu duvido que eles jamais creiam em uma coisa. Vê? Coisas, reticências. Ou andas em luz, ou está cego. A luz cega ou ensina o caminho. E continua dizendo nosso irmão William: e estarão vendo a vinda do anjo forte, estarão vendo a vinda do anjo que era diferente dos demais, velado em carne humana, em seu anjo mensageiro e revelado por meio do seu anjo mensageiro. E estarão recebendo a fé, a revelação para serem transformados e raptados no último dia. Por isso, na mensagem, a voz que abalará os céus e a terra, que foi pregada em 2005, ele nos falou ali, e essa que estou lendo é de 98, e aí ele já está nos alertando de que os escolhidos estariam vendo a vinda do anjo, que era diferente dos demais. E ele, em 2005, aí nos deu mais luz, porque aí nos disse: ainda Cristo está no céu em seu trono de intercessão. Ainda a segunda vinda de Cristo não se realizou. Ainda a vinda do anjo forte não se realizou. Ou seja, que a igreja noiva tinha que estar na expectativa que quando essa promessa, essa profecia se cumprisse, estivesse alerta para recebê-lo, para vê-lo e receber toda a mensagem, todo esse ensinamento que esse anjo forte
ao descer do céu, daria à sua igreja, que é o que está se realizando hoje. Hoje está se cumprindo essa escritura. Hoje o povo latino-americano e caribenho, onde quer que minha voz seja escutada e esteja sendo escutada, e está escutando a voz do anjo forte, e está escutando o ensinamento, o qual contém os trovões, e aí está tudo o que os escolhidos necessitam para que essa fé se eleve a um nível tão alto, onde terá essa fé de translação, essa fé de rapto. Continua dizendo: e estarão vendo a vinda do anjo que era diferente dos demais, velado em carne humana, em seu anjo mensageiro, e revelado por meio do seu anjo mensageiro, e estarão recebendo a fé, a revelação, para serem transformados e raptados no último dia. A revelação para ser transformados e raptados no último dia não são os grandes milagres e maravilhas que vão ser feitos nessa etapa do aperto, mas que é a revelação do sétimo selo, sendo dado a conhecer essa revelação aos escolhidos de Deus, por meio do anjo que era diferente dos demais, através do seu anjo mensageiro. Veem vocês? Quem é quem está hoje no meio do povo? Hoje está esse anjo que era diferente dos demais, velado, revelado em carne humana, em um homem. Porque os trovões, porque são os trovões, a voz de Cristo, os trovões, os que dão à sua igreja a fé, a revelação, para serem transformados e raptados. Na página 134 do livro de citações, parágrafo 1198, nos diz: agora recordem, ele vem em 3 nomes: o Filho do Homem, um profeta, o Filho de Deus, o Espírito, o Filho de Davi para o milênio. E ele escreve 7º milênio. Em cima escreve Filho do Homem, profeta, um profeta, a palavra. Filho de Deus é igual, ou seja, Espírito Santo, Filho de Deus para o milênio. Mas, no meio, na conjunção, segundo suas próprias palavras, no dia que o Filho do Homem será revelado, revelando-se a si mesmo. Como foi? Não o Filho de Deus, Filho do Homem. Ele se revelará de uma maneira diferente. Agora, o que mostra isso? Malaquias 4 é exatamente correto. O Filho do Homem se revelará, não em uma inteira denominação grande e coisas que tivemos através das eras, mas que ele se manifestaria como Filho do Homem outra vez. Para ser manifestado Malaquias 4, e o Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era, não através da era da igreja, por justificação, santificação e todas essas coisas aqui, mas o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? A palavra. Ele escreve o verbo. E a palavra é mais eficaz, mais poderosa que toda espada de 2 fios e discerne os pensamentos que estão no coração. Ele está aqui agora provando não a era de Lutero, não a era de Wesley, não a era pentecostal, não a era presbiteriana. Passamos por isso e provamos pela história na Bíblia, mas que a era do Filho do Homem sendo revelado para trazer essas coisas para cumprir a palavra, quando tudo tem que ser cumprido. E desenha uma pedra angular aí em cima e escreve em cima, para cumprir toda a palavra de e na era do Filho do Homem, e a flecha para a pedra angular. E desenha também à esquerda uma estrela de Davi. E vejam na página 134 embaixo, também escreve a era do Filho do Homem, ou Filho do Homem é igual à palavra. Agora vejam nessa mensagem que ele intitulou, o Dr. William Souto, o Ungido, nos diz:
pregado em 1º de agosto de 1976 em Ponce, Porto Rico. Então, essa é a maior hora de todos os tempos, é a hora mais gloriosa. Como veio Elias, falando do quarto Elias, o reverendo William Branham, como veio Elias? Como veio com Elias? Com Elias, veio com campanha de cura divina. Vem sempre com campanhas de cura divina. Veio curando os doentes, pregando cura divina. Quando vier na manhã, ou seja, em um novo dia dispensacional, esse é o ministério de Elias em sua 5ª manifestação, que são os ministérios de Moisés e Elias, e um dos ministérios é o de Elias. Quando vier na manhã, virá também com campanhas de cura divina, curando os doentes espirituais, abrindo os olhos aos cegos espirituais, curando os mancos espirituais, ressuscitando os mortos espirituais. Na mensagem, qual é a atração no monte? Ali nos fala, na página 19, dessa mensagem, diz nosso irmão Branham, vocês que foram expulsos e essas arcas carregadas em novos carros, saiam daí antes que a morte os atinja. Deus o confirmou, assim será. Carros novos, na mensagem tratando de fazer um serviço a Deus sem ser a vontade de Deus, ele fala que esses são denominações. Quando a palavra deve ser carregada e levada por e no coração de um profeta. Vamos a outra escritura no Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, e ler todo o capítulo é pequeno. Eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, e todos os soberbos e todos que cometem piedade serão como estopa, como restolho. Agora, isso não é. Malaquias 3 era a primeira vinda, agora aqui está a próxima vinda. Até o Dr. Scofield, aqui eu certamente não concordo com ele em suas notas, mas ele o tem sublinhado aqui em forma correta. A comissão de João a Malaquias 3 e a segunda vinda de Cristo e Elias antecipadamente. Continua lendo a Escritura. Todos os soberbos serão como estopa, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. O irmão Branham diz, onde está o inferno eterno então? Continua lendo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça. E diz nosso irmão Branham, se levantará com campanhas de cura. E ele escreve, campanha de cura divina. E em suas asas trará saúde. Essas asas são os ministérios de Moisés e de Elias. E em suas asas trará saúde. Ou seja, trará salvação. Trará essa saúde espiritual. E depois, a física. A maior é a espiritual. É a que está se realizando hoje. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, os quais se farão cinzas embaixo da planta de vossos pés. No dia em que eu farei, diz o Senhor dos Exércitos. No livro das eras, na página 60, este livro é o que depois foi editado à luz dos 7 selos, onde Deus deu ao irmão Branham todo esse conhecimento do qual tinha falado nas eras, nessa série, certas coisas que depois foram corrigidas pelo Espírito Santo e aqui já foram colocadas corretamente. Diz na página 60.
deste livro das eras. Isso é a Nova Jerusalém. O Cordeiro estará nessa cidade e por causa da sua presença não haverá necessidade de luz. Ali o sol não sairá nem se porá, porque Ele mesmo é o sol e a luz. As nações que entram ali andarão em sua luz. Você não está contente de que aquele dia já está sobre nós? Ele escreve o último dia, o 7º milênio. João viu esse dia que vinha. Assim seja. Senhor Jesus, vem rápido. E um pouquinho mais embaixo, depois de ler a escritura de Malaquias, capítulo 4, versículo 1 ao 3 diz: ali está outra vez o sol brilhando em toda a sua força. A força do Filho de Deus brilhando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ali está ele, o juiz, aquele que sofreu e morreu por nós. Ele tomou sobre si mesmo a ira da justiça divina. Ele somente pisou o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Como já dissemos, para o pecador, sua voz é como o rugido da cascata, ou como o mar furioso, golpeando a costa de penhasco com golpes de morte. Mas para o santo, sua voz é como o doce sussurro de um riacho. Enquanto a pessoa repousa satisfeita em Cristo, brilhando sobre nós com seus raios quentes de amor, nos diz: não temais, eu sou aquele que era, o que é e quem virá. Eu sou o Todo-Poderoso. Fora mim não há outro. Eu sou o Alfa e Ômega, o todo. Ele é o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã. É o mais formoso entre 10.000, a minha alma. Se aquele grande dia está pronto para se manifestar, e o sol da justiça nascerá trazendo saúde em suas asas. E desenha uma pedra angular, as eras e raios na pedra angular. Porque é aí na era da pedra angular, onde esses ministérios de Moisés e Elias estão sendo manifestados para a bênção da sua igreja noiva, para trazer saúde espiritual e saúde física também. Agora vejam, aqui na frente dessa mensagem, qual é a atração? No monte nos escreveu: nascerá o sol de justiça, campanhas de cura, e em suas asas trará saúde. Continua dizendo aqui na mensagem, o ungido diz: então vem com campanha de cura divina, como doutor, com o sinal ou com o símbolo do quê? Com o símbolo dos doutores. Qual é o símbolo dos doutores? A serpente sobre a vara. Vê você? Então, vem como doutor. Não virá como evangelista. Como evangelista, veio na tarde. Ou seja, veio nesse ministério do reverendo William Branham. Na página 5A do livro de citações, parágrafo 43, nos diz: então, nesse tempo, agora aqui isto foi, em março 5 de 56, diz o reverendo William Branham, então nesse tempo será a primeira vez que essa nova visão que o Senhor me disse estará em operação na cidade do México. Ele escreve ali, México DF, para operar, e um traço, e escreve etapa, ou seja, a terceira etapa. Agora vejam que ele veio com cura física, curando doentes. E ele disse que há uma nova comissão em outros lugares sob o novo ministério, onde estaria em operação a palavra no cumprimento da terceira etapa. Agora vejam por que é tão importante essa atividade que estamos tendo hoje aqui. Porque
Isso que falou o reverendo William Branham, que ele voltaria e que teria um ministério novo, onde estaria se manifestando a terceira etapa, que é o abrir a palavra. Hoje está se abrindo a palavra. Hoje está se abrindo o mistério desse anjo que era diferente dos demais. Está sendo aberto cada vez mais e mais. E hoje essa palavra não caiu em terra. O que o reverendo William Branham falou, hoje teve seu cumprimento. Hoje está no meio do povo aqui, na Praça de Touros, cumprindo essa profecia e colocando essa palavra no alto. A palavra do meu precursor, o reverendo William Marion Branham. Hoje estão se cumprindo inúmeras profecias, muito, mas muito importantes. Ele disse, depois que for ao México e regressa ao México, ele falou da grande carpa catedral, ou seja, que tudo que vai desembocar e vai depois continuar se manifestando com este lugar onde estamos, onde Deus está realizando essa atividade, depois tudo vai ir em forma progressiva e continuará sendo Deus cumprindo por meio do povo e do mensageiro, tudo correspondente à terceira etapa. Hoje é um dia histórico. Hoje é um dia glorioso para o reino de Deus. Hoje, nosso irmão Branham e nosso irmão William estão felizes. E estão contentes, porque estão vendo e estão escutando e estão eles, com essa alegria de que sua palavra, houve um povo que a recebeu e que aqui está, braço a braço, com o mensageiro. Agora vejam, ele diz, nesse tempo será a primeira vez que essa nova visão que o Senhor me disse estará em operação na cidade do México. Assim que trataremos outra vez, se o Senhor permitir, de usar estes 2 salões aqui mesmo na manhã do domingo de ressurreição. Assim que esperamos, estamos esperando um grande tempo na manhã do domingo de ressurreição. A atividade que vão ter ali no Tabernáculo Branham. Agora ele aqui nos falou do México, onde ele regressaria a ele quando ele pediu este lugar, não lhe foi permitido e lhe deram um terreno ao lado, do qual podem entrar na página dos nossos irmãos lá em Jeffersonville. Eles colocaram hoje um escrito muito formoso e fotografias dessa atividade que o irmão Branham teve, onde ele esteve 3 dias e houve muitos milagres físicos acontecendo ali, como a ressurreição desse menino, como a vista de um homem cego e muitos milagres, que depois, quando ele se foi, ele deixou alguns ministros e continuavam ocorrendo milagres nesse lugar, dando assim, mostrando assim que não era o homem, é o Espírito Santo quem esteve realizando todas essas maravilhas. Agora ele disse, eu voltarei. Ele disse, já tem pronta para mim, me deram a oportunidade para ir e me disseram que eu podia usar por 10 noites consecutivas, ou seja, lhe abriram as portas ao irmão Branham. E aqui também, os que estão na frente deste lugar, nos abriram as portas para as vezes que necessitarmos. É a palavra, vejam vocês, como a palavra se cumpre, quer seja no tempo em que o mensageiro que está falando fale ou no próximo. Porque o que Deus não cumprir com o mensageiro e que esse mensageiro chegue até seus dias finais e Deus o leva, pois Deus o vai cumprir no próximo que ele envia. Agora vejam, continua dizendo, como evangelista veio na tarde, verá como doutor na manhã.
mas com campanhas também de cura. Porque se é doutor, pois pode realizar cura, pode realizar campanhas de cura para curar espiritualmente os que não veem a palavra de Deus. Você sabe que doutor e mestre é a mesma coisa? Você sabia bem isso? Por isso é que então vem como doutor para nos ensinar. É um dos ministérios que Deus deu à igreja, o de mestre. Hoje estão os 5 ministérios juntos nesse instrumento. Por isso é que então vem como doutor para nos ensinar o que devemos aprender. Vem como doutor para com o ensinamento nos curar. Assim é como ele cura. Vem, portanto, ele de si mesmo. Não é quem cura. É a palavra. A palavra que é Deus é o único curador sempre, por isso ele vem. Como devia vir. Na mensagem, qual é a atração no monte? Na página 29, nos diz também, ali, o reverendo William Branham diz, para falar a palavra é um homem. Confirmar a palavra é Deus. Como quando ele disse, hajam moscas. E Moisés já falou. Foi o pensamento de Deus sendo expresso no pensamento de Moisés, mas enquanto estava no pensamento não ocorria nada. Mas quando Moisés falou a palavra, venham moscas, já correspondia a Deus vindicar essa palavra. Diz, provavelmente havia uma mosquinha por ali. E depois de um tempo, haviam certa quantidade de moscas, um montão de moscas por milhas quadradas. Era a palavra que foi falada pela boca de um profeta, sendo cumprida por Deus. Dizer algo é uma coisa, Deus fazê-la é outra. Deus não necessita intérprete, Ele faz sua própria interpretação. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, assim vem Moisés, ele foi quem teve esse símbolo lá. Ele é o dono dessa placa. Quem é o dono dessa placa? Moisés. Portanto, um dos ministérios dessas duas oliveiras é Moisés. Portanto, o dono da placa de doutor está aqui. Porque está o ministério de Moisés sendo operado pelo Espírito Santo neste tempo final. Portanto, ele aparecerá novamente, mesmo que os demais doutores não saibam dessas coisas, nem saibam o símbolo que leva. Ele sim saberá. Por isso, vigiemos a aparição de Moisés como doutor, realizando campanhas de cura. Tem que começar obrigatoriamente com cura espiritual, que é a maior necessidade. Depois, que é a necessidade maior. Vemos que depois, mais adiante, leva também campanhas de cura fisicamente. E até com os judeus, realizará milagres físicos também. Mas quando aparecer o maior milagre, é no espiritual. O que o povo de Deus necessita, já quando estiver terminando os 3 anos e meio de ministério, então, quando já quase estiver terminando, é que então os milagres espirituais também então os passará e os converterá em milagres físicos também. O reverendo William Branham tinha nos dito que a terceira etapa é para a noiva, para as fátuas e para os perdidos, na página 119, parágrafo 1057, que a terceira etapa é para o mundo, por tanta necessidade que há no mundo. Na página 26, vejam, parágrafo 216, diz, nisso foi prometido que viria em existência no tabernáculo aqui, antes de chegar à carpa. Bom, agora o mais que eu sei, ali não havia nada,
não mais do que só tão pronto como entrei ali, ou seja, porque ele sempre desejou, ou seja, conquistar essa promessa da terceira etapa. E ele entrava no escritório para ver se Deus ia realizar algo sob esse novo ministério. Porque todo profeta deseja que nele se cumpra o que Deus prometeu. O Espírito do Senhor entrou e somente começou discernindo os espíritos e dizendo às pessoas dos seus problemas e demais. E parecia como que talvez continuaria por um tempo, até que essa carpa chegue em cima, sob o mesmo ministério que tive, ou seja, sob o ministério de Elias, mas em sua quinta manifestação. Porque nas entrevistas hoje houve 4 visões grandes, importantes que tomaram lugar nas entrevistas. Assim que parece que talvez eu continuarei em frente, até talvez que a carpa comece, ou o que for que ele escolheu para começar a declarar o seu nome, em uma maneira nova. Mas quando o fizer, será só tão perfeito como os outros. E estou confiando em Deus, que será maior do que os outros. Ou seja, do que a primeira etapa e segunda etapa. Não por causa do nosso ministério, mas por causa dos doentes e pessoas necessitadas. Há tanta necessidade na Terra hoje. Ou seja, que a terceira etapa, que ao revelar a palavra, é para a cura espiritual, mas também se chegará a esse ponto onde se começará também a parte dos milagres físicos. O qual, quando tudo isso já começar, será sem limitações. Ele diz que quando viu essa atividade ali, diz que a fila era longa, por muitos quarteirões longa, ou seja, era interminável. Agora vejam vocês o que o Senhor se prepara para fazer já depois fisicamente, porque estamos nessa parte, no espiritual. Mesmo que também estiveram se realizando milagres físicos também. Agora vejam, também aqui, na página 29, no parágrafo 247, aí nos diz, como na metade do parágrafo diz, eu quero vê-lo acontecer tanto, eu estou como uma criança esperando que chegue o Natal, só esperando com antecipação para que aconteça. Será difícil para mim, certamente, mas será uma coisa boa para a igreja. Vê? Nisso é no que estou interessado. As pessoas de Deus, algo para ajudá-los, que creem em Deus, para tomar nova esperança agora. O anjo lhe disse numa ocasião ao irmão Branham, se tu fizer com que as pessoas creiam em ti, não haverá nada impossível, mas tem que fazer com que as pessoas creiam em ti. Vejam a prova grande que era para as pessoas, para a gente, para as pessoas, tinham que crer nele. Assim como na primeira vinda do Senhor, Jesus perguntou, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E começaram a dizer, uns dizem que tu és João Batista que ressuscitou, outros dizem que tu és Jeremias, ou Malaquias, ou alguns dos profetas. Isso é o que eles dizem de mim, mas e vocês? E vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Eles tiveram que testificar, que falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Agora vejam essa bem-aventurança que Pedro teve ali. Sob essa revelação, sob esse fundamento, foi edificada a igreja. Sob a revelação, a fé de quem era Jesus Cristo. E sob a revelação, a fé de quem é o Filho do Homem. Neste tempo final, na dispensação do reino, é a base, o fundamento da fé.
da nossa dispensação, de quem é o Filho do Homem hoje, quem é o ungido, quem é o Cristo, o Filho do Deus vivente. Essa revelação não será dada por nenhum homem, mas é dada do céu. É revelação divina para os escolhidos de Deus. Agora vejam, ele diz, será e será uma grande coisa para os doentes também. Vem? Que cobre também essa parte dessa necessidade tão grande que há no mundo. E ele escreve aí, a carpa. Agora o Dr. William Soto continua dizendo aqui, se pode abrir os olhos de um cego espiritual, o que é maior? E então poderá dizer como disse o Senhor, aquele ungido disse numa ocasião a uma mulher, teus pecados te são perdoados. E então todos disseram, e quem é este homem para perdoar pecados, se somente Deus é o único que pode perdoar pecados? Ou seja, que ele está fazendo isso, ou seja, que ele fazendo isso, ele estava colocando-se no lugar dele. Ele estava mostrando que ele era Deus. Deus, mas em carne humana. Agora vejam nessa mensagem a palavra. É a semente original. A palavra falada é a semente original na página 55. Nos diz o reverendo William Branham, e Deus, pelo dom predestinado para vir, para remetir pecados, mas isso foi dado ao corpo palavra cheio do Espírito, porque somente a palavra pode perdoar pecados, porque a palavra é Deus. Porque Jesus podia perdoar pecados? Porque ali estava a palavra encarnada. E era esse propiciatório por meio do qual entravam diretamente à presença de Deus todo aquele que cresce nele. E porquanto o verbo, a palavra, foi encarnado na primeira vinda do Senhor, podia perdoar pecados. Agora, em sua segunda vinda, ele disse, na página 256 do livro dos selos, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Pois então, ao ter o povo ter a palavra de Deus encarnada em um homem, esse homem pode perdoar pecados, porque a palavra é a que perdoa os pecados. Quão verdadeiro eram os fariseus. Eu mencionei essa manhã que chegaremos a isso. Agora eu tomei meu tempo, mas os fariseus disseram, este homem perdoa pecados. Sabemos que ele é um blasfemo. Somente Deus pode perdoar pecados. E este homem perdoou pecados, não sabendo que essa era a palavra. A palavra perdoa pecados, porque isso é Deus. E quando você não chega a ser o seu próprio Deus, sabe, soube e conheceu por pré-conhecimento quem tomaria esse dom e quem usaria da maneira correta. Aqueles quem o têm são vindicados pela palavra de Deus com o resto da palavra e do Espírito. E desenha uma estrela de Davi à esquerda e escreve o perdoar pecados. Agora continua dizendo aqui, o Dr. William Soto Santiago. Então, aquelas pessoas repreendem o Senhor por essa coisa que Ele faz, por fazer esse milagre espiritual. Fez esse milagre grande espiritual de perdoar os pecados dessa mulher. E então se surpreende essas pessoas e dizem, e ele diz, e o que é maior? O que é maior? Perdoar os pecados dessa mulher? Ou deste homem? Ou dizer a este homem, levante, toma teu leito e vai para casa? O que é maior? Realmente o milagre espiritual que fez é maior, porque uma pessoa pode receber um milagre físico, mas se não recebe o milagre espiritual,
se perde. E de que valeu o milagre físico? De que valia aquele homem que o Senhor o curasse fisicamente, se não perdoasse os pecados? Agora vejam, isso é uma declaração muito grande. De que vale a um homem ser curado fisicamente de alguma doença e que seus pecados não sejam perdoados? Pois sendo curado fisicamente e sem receber o milagre espiritual do perdão dos pecados, pois ia se perder. Assim que o maior milagre foi no espiritual. E então o Senhor disse: pois para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, para fazer estes milagres no espiritual, para perdoar pecados, assim, identificando que Ele era Deus em carne, que Ele era o ungido, o primeiro ungido, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu digo a ti, tome a tua maca e siga para casa. E este homem, e o homem se levantou e foi para casa. Fez o milagre no espiritual primeiro e depois no físico também. Assim Elias podia fazê-lo, o segundo ungido, e assim poderá fazer Moisés. Ele estará fazendo milagres no espiritual. Mas quando chegar o tempo, quando chegar o momento, quando chegar a batalha, vejam, essa batalha é no Monte de Sião, a igreja do Senhor. Quando chegar o aperto, o que vimos em parte em Elias, ele diz: então veremos em uma maneira plena nesses dias. Então, para vê-lo fisicamente, esses milagres, em uma escala maior, em uma escala em que o mundo poderá vê-los. Então, quando chegarmos ao aperto, então Moisés poderá dizer: para que saibam que este ungido tem poder para fazer milagres espirituais, também os farei no físico, fisicamente. Ou seja, que diz que esse ungido poderá dizer isso. Por isso eu posso dizer nessa ocasião, pois para que saibam que este ungido tem poder para fazer milagres espirituais, também tem poder para fazer milagres físicos também. Vejam como hoje todas essas profecias estão se cumprindo. E então começará o ministério em grande escala, fisicamente também. Mas para o que desejamos ver os milagres no físico, fisicamente, se os que nos beneficiam são os milagres espirituais? Somente então teríamos que dizer a Ele: queremos os espirituais. E somente, fisicamente, somente nos casos que houver necessidade genuína. Enquanto isso, nada então em público. Então nada queríamos que fizesse milagres fisicamente até que chegue o aperto. Então qualquer milagre fisicamente que deva ser feito, então diremos: falaremos pessoalmente com você, para que ore por nós, para que diga a palavra e creiamos e ocorrerá. Agora, não iremos onde Ele está se não estamos seguros de que vamos receber um milagre fisicamente. Não iremos onde Ele está para perder o tempo. O irmão Branham disse que se a pessoa não tem fé genuína e sabe com segurança que vai receber a saúde, que não deve se mover. Por quê? Porque se move e depois, ao não ter a fé genuína para recebê-lo, pois depois a pessoa vai se desiludir. Se você não está seguro, sua fé firme, sabendo o plano de Deus e sabendo que depois que a palavra é falada, não há necessidade de impor as mãos, mas falar somente a palavra. Agora recordem que quando essa mulher foi entrevistada, que saiu empurrando sua própria maca, recordem que houve um homem forte que a empurrou, porque ela estava deitada e não podia, estava doente fazia uns 20 anos, e ela depois sai empurrando sua própria maca. E perguntaram: o que aconteceu? Primeiro tinham perguntado antes:
o qual ela deu um testemunho que levava certa quantidade de anos ali deitado, o homem de muletas também. E assim, os demais que estavam na fila. Havia uma ordem estabelecida ali, que estava se realizando, o qual já era algo normal, porque era algo. Isso, Malaquias estava estabelecido no meio da igreja. E ela sai e pergunta a ela, o que aconteceu aí? Eu não sei. Eu o único que sei é que eu estava doente por certa quantidade de anos, 20 anos. E agora estou bem. Estou sã, igual com o homem de muletas. Entrou com as muletas o levavam. E quando ele saía, ele levava as muletas. E estava contente e feliz. Mas perguntaram, mas o que aconteceu aí dentro? Eu não sei. Não sei o que aconteceu. Vejam, há um mistério aí dentro, do qual o anjo, quando desceram, ele escutou tudo e viu tudo. Vejam, ele viu o instrumento que estava aí. Ele viu o seu nome. Ele me viu aí dentro. Ele soube quem era esse homem, esse instrumento. E ele disse, disso tu não dirás nada a ninguém. E ele disse, a Bíblia diante de mim, um humano neste mundo nunca saberá pela sua boca. Mas hoje, escolhido de Deus, predestinado de Deus, eleito de Deus, já sabem quem é esse instrumento, quem é o anjo que era diferente dos demais, o qual está neste tempo final, dando saúde espiritual a cada escolhido, escolhida de Deus, preparando-os para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. E isso será uma realidade muito em breve, onde poderemos também dizer, eu antes não tinha cabelo, antes eu tinha rugas, antes eu estava todo doente, mas agora já estou transformado, já estou são eternamente. Essa é uma cura para toda a eternidade, como a cura para toda a eternidade que estamos recebendo hoje, espiritualmente. Tudo é um reflexo do que será esse novo corpo eterno e glorificado, tangível, para toda a eternidade. Agora, continua dizendo aqui, o doutor William Soto Santiago diz, se você não está seguro, sua fé firme, sabendo o plano de Deus e sabendo que depois que a palavra é falada, não há necessidade de impor as mãos, mas falar somente a palavra. E se você sabe o que é o falar a palavra e sabe que depois de ser falada a palavra ocorre um milagre, não importa o que for, você então, se realmente tem fé, então você vai tranquilo, dando graças ao Senhor, mesmo que depois de ir, o que tinha aparentemente fique a coisa pior, mesmo que te venha dor, mesmo que tenha que se deitar, mesmo que tenha que ir para a cama de tão forte que te atacou o que tinha. É como na mensagem, demonologia, e vamos ir um momentinho ali, para que você capte algo ali e compreenda como é o Espírito Santo operando em você, tanto para a cura espiritual como para a física, mas aqui nos fala da física, vejam, diz na página 19 da mensagem Demonologia, na parte onde está a mensagem Reino Físico, nos diz, alguém aqui notou alguma vez um veado ou uma vaca ou algo assim? Seguro. Bem, você, pense essa noite, vocês caçadores aqui, meus amigos, você mata um cervo e o coloca na balança, diga aos rapazes quanto pesa. Observem, na manhã será umas quantas libras mais leve do que estava. Quando um ser humano morre, a primeira coisa que o agente funerário faz, tira a dentadura
ou o olho postiço, coloca ali, o tira, porque encolhe, definha, empurra para fora, porque o corpo humano definha, encolhe. Toda outra carne definha, encolhe. Quando a vida sai da célula, ela começa a diminuir e encolhe. Fará isso como por 72 horas. E então começará a inchar. Ele escreve aí 72 horas. Deixe que um cachorrinho seja atropelado aqui na rua. Deixe ficar aí fora no sol como uns 3 dias. E observe o que acontece. É um cachorro maior do que era. Ele incha. Está certo? Bom, isso é o mesmo que acontece quando um demônio é expulso da pessoa doente. Nos primeiros dias, me sinto maravilhoso. Então começa a dizer, estou mais doente do que estava. Perdi minha cura. E começa a duvidar. A pessoa começa a duvidar, portanto, não duvide. Tão certo quanto a fé que tirou, ou seja, tirou a doença, a incredulidade o ressuscita. Vem o importante que é manter pressionando e crendo nessa palavra porque Deus está fazendo a obra. Não se desespere. Jesus disse, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos e retorna outra vez com 7 demônios mais. E se o bom dono da casa não estiver de pé aí para proteger essa porta, ele entrará direto. E o bom dono da sua casa é a sua fé. Diga, fique longe. Isso é tudo. Quando você se sinta assim, nunca diga, como que já me sinto pior outra vez. Não, deixe de fora. Você levante esse homem de fé e continue crendo, eu estou curado ou estou curada. Agora vejam, é o que está nos dizendo aqui o Dr. William Souto Santiago diz, você, com tudo isso, saberá que já está curado e que isso é natural que ocorra, porque depois que o espírito de doença saiu, então a doença ou o câncer, ou o tumor, ou o que for, que esse espírito de doença tinha formado aí, começa então a fazer isso, a passar pelo sangue. E o sangue, reticências, trabalhar mais fortemente. E então a pessoa se sente como mais doente, mas é o quê? Um sinal grande de que a pessoa foi curada. Assim disse Elias. Que então, pois Moisés não terá que estar em todos os países ao mesmo tempo. Porque quando chegar o povo a esse nível, pois até sem que se ore por eles, recebe um benefício. E principalmente depois, o dizer a palavra, ele dizer a palavra já vai ser então para os outros que venham. Já vai ser então para os outros que vierem. Agora vejam na página 16 do livro de citações. Aí esteve falando, houve 2 cortes aí do áudio, por isso não continua aí o pensamento, seguramente foi pouquinho, mas vejam como fala desse ministério dispensacional que é o de Moisés, operando, onde se chegará o momento em que não terá que estar nos países, mas que será à distância. Ou seja, o que estará ocorrendo no lugar, também nos demais lugares, e estará se realizando. Por isso, os ministros têm que estar preparados. Agora vejam, na página 16 do livro de citações, parágrafo 122 diz, eu fui somente inspirado de falar essas palavras e de dizer que um dia glorioso, todos os dons na igreja serão colocados de lado no manto, assim como era, e o Espírito Santo mesmo tomará a igreja em tal controle de amor e virá até que os doentes serão curados,
os cegos verão, os mancos andarão, sem que as mãos sejam colocadas sobre eles. Isso só será uma grande unidade. E desenha uma pedra angular à direita e as eras escreve amor. E em cima escreve a visão da carpa no dia 8º. Os dons serão tirados. Amor divino tomará a igreja. Os doentes curados. E na página 29 também nos diz, no parágrafo 249, nos diz, o reverendo William Branham, eu creio que a igreja do Deus vivente está se movendo agora em uma esfera que vai sacudir o mundo inteiro. E escreve a sacudida mundial. Vai acontecer em pouco tempo. Eu estou esperando que aconteça nessa reunião. Eu estou querendo que aconteça agora. Que a unção impacte a igreja inteira do Deus vivente. E ela se coloque de pé como um grande exército marchando. Os doentes serão curados por uma palavra. Os cegos verão, os surdos ouvirão, os mortos se levantarão, e o poder de Deus sacudirá o mundo com a igreja do Deus vivente. Estamos no processo disso agora. Eu creio que em breve virá acontecer. E somente recordem, assim como eu disse do discernimento, tomando a mão e os segredos do coração, como essas coisas foram cumpridas a cada vez. E assim está acontecendo. E assim aconteceu, está de igual maneira, do modo que foi dito que ia ser. E é exatamente com a Escritura. Assim como foi provado a vocês sobre saber o segredo do coração, como é que Jesus olhou sobre a multidão e discerniu. Pôde dizer às pessoas que tocou sua vestimenta, etc. Como foi que essa chuva tardia, chuva temporã e chuva tardia estariam juntas. E ele escreve em cima, diga a palavra, a visão da carpa. Escreve também a ressurreição, porque ele tinha dito, vejam como a ressurreição se move. Onde? Na carpa. E ele escreve a chuva temporã, a chuva tardia também ali. Agora continua dizendo, bom, diz, para as virgens fátuas, para os judeus e para todos eles. E nós então poderemos recebê-la diretamente daí da palavra. E depois, quando chegarmos a certo lugar, a pessoa nunca mais poderá ficar doente. Na mensagem Shalom, agora vejam, chegará a um momento, onde você, antes de ser transformado, chegará o momento onde você nunca ficará doente. Creia! E Deus fará grandes maravilhas através de você. Ou seja, provaremos esse poder estando nestes corpos. Já foram vistos esses frutos. E funcionam. Mas vejam, se fala a palavra e é Ele quem determina quando. A palavra já foi falada. Eu desejo que o povo da era da pedra angular seja curado completamente e que nunca mais fique doente. Que chegue esse momento e que o próximo que vier em seu corpo seja a transformação. A palavra, quando é falada, busca onde entrar e assentar-se com um amém. Porque somos crentes. Portanto, quando essa palavra cai aí e você diz um amém, isso já está resolvido. Você já creu. Agora é Ele que o cumpra. Mas sabem de uma coisa? Bendito seja o Senhor que temos um Deus que é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Ele disse que neste tempo final,
haveria uma igreja pura, sem mancha. E estamos nesse processo. Isso será uma realidade. E o mundo poderá ver com seus olhos uma igreja marchando sem ruga, sem mancha, sem denominação, clamando: Hosana ao Rei que vem, no nome do Senhor. Essa igreja se colocou firme na era da pedra angular e na dispensação do reino. Nessa mensagem Shalom, na página 32, nos diz o reverendo William Branham: haverá um milênio. O ancião será jovem ali para sempre. A doença desaparecerá e a morte não será mais. Eles construirão casas e as habitarão. Eles plantarão nos vinhedos e comerão o fruto do fruto deles. Eles não plantarão e outro colherá, que seu filho recolha. Seu filho estará vivendo ao lado dele. Ele não semeará e outro comerá. Cair e outro tomá-lo, mas ele viverá ali. Amém? Não haverá nada que possa ferir. Seremos mudados do que somos agora para aquela gloriosa imagem do Filho de Deus, o qual é imortal. Para aí vamos. Para isso estamos nos preparando. Os anos nunca poderão tocar. A idade nunca poderá fazer nada a ele. Ele é imortal, Filho de Deus. Assim que sabemos que estamos no tempo do fim. E ele escreve a imagem de Jesus. Estamos na emenda, ele escreve entrelace dispensacional. Escreve também a emenda, todas essas coisas completamente identificadas, assim serão identificadas de novo, e desenha uma estrela de Davi. Agora o futuro, ele possui. Como sei quando ele vem? Não sei, mas ele estará aqui. A citação que ele nos falou, que ele disse que esse sétimo selo estará diante de você. E ele dirá: aqui estou. Isso é certo. Quando ele fará isso e isso, quando sairá a maldição da terra, quando será que estes reflexos benditos do amor de Deus das árvores, aqui resplandecendo, e as flores e coisas, quando crescerão imortais? Não sei, mas serão. Quando será que o reflexo dos corações dos homens desejando viver, e os hospitais e doutores e operações, e o clamor e sofrimento, quando cessará tudo? Para um glorioso reinado com Jesus de 1000 anos de Shalom? Quando será? Não sei. Ele disse que estaria ali. Não sei como vai ser, mas a sua palavra será vindicada quando o sol de justiça se levantará com cura em suas asas. Que é o Filho do Homem com seus anjos em tempo final. Essa palavra está criando. Já estão sendo vistas as pedrinhas descer da montanha. Já está tremendo. Já estamos tremendo. Você já está tremendo para essa mudança de corpo, para essa transformação que em breve obteremos. E escreve a transformação. E a parte de cura. Ali não será uma cura física como você pensa, como dizer que alguém tem uma doença e lhe será tirado deles. Isso é o que ele está fazendo agora, em tipo. Mas a criatura completa será mudada. Isto mortal tomará imortalidade. Essa velhice saltará para a juventude. Amém? Bom, como vai ser? Não sei. Mas estará ali, acontecerá. É o Filho do Homem com seus anjos. Disse, estará ali. Hoje podemos dizer, e está aqui, o Filho do Homem com cura em suas asas, trazendo saúde, cura espiritual primeiro e depois a física. Bom,
sabemos que o ministério grande de cura será desenvolvido. Para quem? Para os de fora, para as virgens fátuas e para os 144 mil. O ministério grande de cura divina no espiritual para nós. Na mensagem, gostaríamos de ver Jesus? Diz o reverendo William Branham: conhecer a palavra não é vida. Escutem isto. Conhecer a palavra não é vida, mas conhecer a Ele é vida. Conhecer a Ele. Você não tem que ser um erudito. Você tem que ser uma pessoa submissa. E quando você se humilhar, você mesmo a Cristo, Cristo está obrigado a preencher essa vaga que você derramou no altar para Ele. Ele está obrigado a sua palavra a fazê-lo. E Ele não falhará. Que Ele, nessa ocasião, derrame do seu Espírito Santo em vossa alma. E que Ele se entronize em seu coração. Vou pedir a nosso irmão Abraão passe por aqui e podemos cantar esse formoso cântico. Enche minha alma. Do quê? Do teu Espírito Santo. Enche minha alma, Senhor, do teu santo ser. Deixe telefones, deixe bolsas, deixe tudo de lado. Oh, bendito seja Deus. E se coloque de pé. Aí onde você está. Talvez aqui seja difícil. Viemos todos aqui em harmonia juntos, mas aí onde você está. Oh, bendito seja Deus. Cantemos esse cântico. Enquanto meditamos ao Senhor. Se o nosso irmão Abraão está por aqui, pode passar o nosso irmão Abraão para que entoie esse cântico e nos rendemos ao nosso Pai neste dia. E que Ele veja nosso coração. E veja, Senhor, que estamos sendo honestos contigo. Que estamos sendo sinceros contigo. E que não queremos, Senhor, que haja incredulidade em nosso ser. Porque o Espírito Santo entra em um coração de fé. Não entra num coração onde há incredulidade. Portanto, abrimos nosso coração nessa manhã e dizemos, Senhor, tire toda incredulidade de mim. Tire toda dúvida e me deixe ver, Senhor, claramente atrás desse véu. Me deixe ver, Senhor, atrás dessas pequenas palavras que esse instrumento que está aí nos falou. Me deixe te ver, Senhor. Cantemos. Enche minha alma. Enche a minha alma, Senhor. Renda-se a Ele. Em alma, em espírito e em corpo. Llena mi alma con tu espíritu en el alma. Quiero nacer
unción. Dame de tu poder, lléname con tu unción, oh mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Dígaselo sincero. Diga sinceramente: enche-me, Senhor. Lléname con tu Espíritu Santo. Me encha com teu Espírito Santo. Llena mi alma, Señor. Enche minha alma, Senhor. Yo quiero Eu quero ser como tú. ser como tu. Por lo tanto, Portanto, que sea el Espíritu Santo que seja o Espírito Santo que a partir de hoy que a partir de hoje reine en mi vida, reine em totalmente, minha vida y totalmente tú me sigas sanando e tu continue me curando espiritualmente. espiritualmente. Y Señor, E, Senhor, pongo ante ti mi coloco queja. diante de Ti minha queixa. Tú la conoces. Tu conheces. Y al tener tu Espíritu E ao Santo en ter mí, o Teu Señor, Espírito Santo em mim, Senhor, yo sé que no hay nada eu sei imposible. que não há nada impossível. Yo sé que ya, Eu sei que já, ya tú me has sanado Tu espiritualmente. já me curaste espiritualmente. Ahora, Señor, Agora, Senhor, me queda mucho trabajo. me falta muito Antes da minha trabalho transformação, antes da minha transformação, Cual te pido, Señor, pelo dame qual te fuerza. peço, Senhor, me dê forças. Estoy débil, Estou fraco, pero fortalece. mas me fortaleça. Estoy con esta E enfermedad. estou com essa doença. Quítamela. Tire ela de mim. Yo no deseo Eu ser não sano desejo para ser servir este curado mundo. para servir este Yo mundo. deseo ser Eu sano desejo ser curado para servirte para a ti. servir a Ti, Sin limitación. sem limitações. Dígaselo. Diga-o. Sigamos cantando. Vamos continuar cantando. Lléname con tu espíritu en el alma. Te he decidido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión. Oh, mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llénala, Señor. Llena mi alma con tu santa unción.
el verbo É o Verbo se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste ¿Cuántos creen y han creído Quantos creem e que creram el Espíritu Santo que o Espírito está en su Santo corazón? está em seu coração? Recuerden, Recordem, miren el mensaje de hoy. vejam na mensagem de Él nos hoje, habla ele nos fala que que en el cumplimiento de la no tercera cumprimento etapa da había terceira predicación etapa havia pregação y había llamamiento. e havia chamamento. Y él E ele dice que se estaba diz predicando el que evangelio estava de Cristo. sendo pregado o Evangelho de Cristo. Cristo, Mesías y ungido es lo mismo. Cristo, Messias ungido é o mesmo, E a mesma estavam coisa. E estavam Parados al frente, em porque él pé dice, na frente, hubo porque ele disse: ouve y se estará predicando e el se estará evangelho de pregando o Cristo, Evangelho porque de hubo Cristo, llamamientos al porque altar. houve chamamento ao altar. Muita gente recebendo Muitas pessoas a recebendo a Cristo. Cristo. Ou seja, antes que de la isso gran é antes tribulación. da grande tribulação. Se havia gente recebendo Se havia a Cristo pessoas ungido, recebendo a Cristo ungido, hoy, hoje, ahí donde usted está, aí onde você está, se você se você ha recibido al ungido, recebeu ungido ao Cristo, ao Messias, ao Filho do Deus vivente, levante sua mão e testifique e testifique: eu te recebi como meu reclamador, meu doutor, meu José, o doutor José, te recebo como meu reclamador. Cantemos novamente esse cântico. Enche minha alma, enche meu espírito e enche meu corpo. Enche todo o meu ser com teu Espírito Santo, Senhor. Me faça uma nova criatura. Olhe para mim, Senhor. Que tu digas: se parecem tanto a mim, que vou transformá-los. Sintam vocês esses ventos frescos do novo corpo. Cantemos. Enche minha alma. Enche, Senhor. Oh, bendito seja o Senhor. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción. Oh, mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí.
Encha, Senhor. con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Este avivamiento, Este avivamento, este despertamiento, este despertamento foi o que o irmão Branham foi o que o irmão Branham desejou. Hoje usted e eu Hoje você e eu estamos vivendo, estamos vivendo estamos palpando. e estamos palpando. Você Esse avivamento. é esse avivamento. Por quê? Porque usted es palavra. Porque você é palavra. E a palavra era que ia trazer esse avivamento. Portanto, ó bendito seja Deus onde você for. Aí vai o avivamento do último dia. Aí vai a terceira etapa, aí vai a palavra andante em seres humanos, filhos e filhas de Deus, com um novo nascimento em sua alma, em seu coração. Não há limites. Lléname con tu espíritu en el alma. Confiéselo. Confesse. He recibido como mi reclamador. Sí, Señor. Testifico con mi fe en esta confesión. Oh, mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. E Que tu poder se manifieste Amém. amém. E amém. E amém. Que tu poder, Senhor, Que teu poder, Senhor, manifieste en se este manifeste neste povo aqui presente e em todo lugar onde foi escutada a minha voz, onde foi escutada estas pequeñas palabras essas pequenas palavras sob este estudo bíblico do dia de hoje, 23 de março 23 de março deste ano 2025. 2025. Dia Um dia de vitória. de vitória. Dia em que usted Um dia em que você recordará o recordará toda a eternidade. por toda a eternidade. Uma señal Um sinal que não pode ser que não passada pode passar por alto. despercebido. Hemos visto que la E señal vimos que o maior sinal esta tierra nessa es terra un profeta. é um Por profeta. lo tanto, la Portanto, a noiva pasado por alto, não passou despercebido por esse sinal. le tocará luego al pueblo
corresponderá em seguida ao povo hebreu também as fátuas, e o mundo conhecerá esse sinal na terra, no meio da igreja, realizando essas maravilhas sem limitações. Agora, continue, Senhor, curando todo o nosso ser, toda a nossa parte espiritual, e continue me enchendo com teu Espírito. Assim você fale, e eu falo a Ele, e que opere daqui em diante de uma maneira grande e poderosa, e grandes milagres continuem sendo realizados em você, continuem se tornando realidade em você. O sinal, um sinal que não pode ser passado despercebido. Foi para mim uma grande bênção e um grande privilégio estar diante a uma audiência de filhos e filhas de Deus, de primogênitos de Deus, de pessoas que foram reclamadas para serem parte desse reino e reinar com o Messias Príncipe pelo milênio e eternidade. Príncipes e princesas. Não falta pouco. Nunca se desanime. Já falta pouco. Você é um rei. Você é uma rainha. Siga em frente, que em breve estaremos nos vendo na ceia das bodas do Cordeiro e diremos: já tudo passou. Diz que sairá o Rei da Glória e enxugará toda lágrima dos vossos olhos. Deus os abençoe, Deus os guarde, que a proteção das duas asas do sol da justiça vá com cada um de vocês onde quer que forem, e os proteja, os guarde e cuide de vocês, desde agora e para sempre. Deixamos conosco o nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.